Tá, pessoal, vamos lá então. Correção daqueles exercícios que foram passados na aula passada. Eu expliquei toda a parte de calorimetria, resolvi exemplos e passei uma lista de atividades para vocês fazerem e publicarem na quinta-feira, né? Que no caso foi ontem. Então, hoje eu estou passando a correção desses exercícios, tá? Uma explicação e uma correção. Então vamos lá. Como a gente anda fazendo sempre. Então, exercício número 1, tá? Ó, eu vou lendo ali e vou mostrando aqui, tá? Um bloco de alumínio de 600 gramas de massa, então a massa 600 gramas, deve ser aquecido de 30 para 170, temperatura inicial 30, temperatura final 170. Sendo o calor específico igual a 0,22 do alumínio, o calor específico é o C minúsculo aqui, ó, tá? 0,22. Determine, letra A quantidade de calor que o bloco deve receber. Então ele quer saber quanto de calor o bloco tem que receber para aumentar a temperatura de 30 para 170. E na letra B quer saber a capacidade térmica dele. Então, primeiro, letra A, quantidade de calor é M vezes C vezes TF menos TI. A massa seria o 600, o calor específico 0,22, TF 170, TI 30. Normalmente a gente usa essa fórmula aqui nos exercícios, né? Que é a equação fundamental da calorimetria. Resolvendo, diminuindo 170 de 130 dá 140, multiplico por 0,22 e por 600, vai dar 18.480. Quantidade de calor, a unidade é caloria. No sistema internacional seria joules, mas a gente usa calorias aqui em calorimetria, né? E a letra B é a capacidade térmica. Capacidade térmica, ou eu posso usar essa fórmula aqui, ou eu posso usar essa aqui também, ó. Só que eu botei essa aqui, tá? Capacidade térmica é M vezes C. A massa seria o 600, que foi dado lá em cima, e o calor específico seria o 0,22. Daria 132 e a unidade de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Vamos lá, exercício 2. Um corpo de massa 200 gramas, então a massa um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância cujo calor específico é 0,4. Então o calor específico ao C minúsculo vale 0,4. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura aumente de 20 para 50. Então ele quer saber a quantidade de calor na letra A que o corpo precisa receber, que esse corpo com essa massa e esse calor específico precisa receber para aumentar a temperatura de 20 para 50. Usa a equação da calorimetria, a massa é 200, o calor específico é 0,4, ΔT seria o TF menos TI que deu na letra A, que é 50 menos 20, diminuindo dá 30, vezes 0,4 vezes 200 dá 2.400, unidade de quantidade de calor é calorias. Letra B, que quantidade de calor deve ceder, ou seja, deve perder para que sua temperatura diminuir 15 graus. Então ele quer saber quanto de calor vai perder para a temperatura diminuir 15. Então o ΔT aqui, ó, seria menos 15. É o mesmo exercício, só que eu vou fazer o ΔT aqui, ó, menos 15. Aí boto o mesmo calor específico 0,4 e a mesma massa. Eu vou ter uma quantidade de calor negativa de 1.200 calorias. Por que é negativa? Porque a temperatura dele vai baixar, ele vai perder esse calor. Quando perde o calor, a quantidade de calor é negativa. E a C, ele quer saber a capacidade térmica do corpo. Então eu usei novamente essa fórmula aqui, ó. Capacidade térmica é M vezes C. A massa é 200, o calor específico é 0,4, ó. Daria 80, a capacidade térmica e a unidade é calorias por grau Celsius. Vamos lá, exercício 3. Que quantidade de calor devemos fornecer a um bloco de alumínio? Então ele quer saber a quantidade de calor aqui, ó. De capacidade térmica igual a 80. Capacidade térmica é o C maiúsculo, né? Para que sua temperatura seja elevada de 15 para 55. TI 15, TF 55. Eu coloco essa fórmula aqui, ó. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Capacidade térmica é 80, eu quero a quantidade de calor. ΔT é o TF menos o TI, aí é 55 menos 15, que eu diminuo aqui dá 40,
vezes 80, 3.200 calorias, ok? Continuando, exercício 4. Exercício 4 ele é um gráfico, tá? O gráfico representa o aquecimento de 300 gramas de uma substância. Então a massa é 300. Determine, letra A, o calor específico da substância. Então na letra A ele quer isso aqui, ó. Aí ele tem um gráfico que o gráfico é assim, ó. Aqui ele dá a temperatura em graus Celsius e aqui ele dá a quantidade de calor em calorias, ó. E o gráfico é desse jeito, ó. Então aqui tem uma temperatura inicial de 20 e depois vai para uma temperatura final de 70. Então aqui eu tenho ΔT, ó, que seria TF menos TI, que daria 50, essa variação de temperatura aqui, ó. Quando eu joguei calor aqui, ó, de 2.700 calorias, então quer dizer que a quantidade de calor que ele deu no gráfico é 2.700. Então, eu tenho a massa, tenho ΔT, tenho Q e quero C. Eu uso a equação da calorimetria, ó. A quantidade de calor é o 2.700, que foi o que eu joguei de calor ali. A massa é 300, o calor específico que eu quero. E o ΔT foi a variação de temperatura que eu tive aqui, ó, que foi de 50. Multiplico 50 vezes 300 dá 15.000. Passa para baixo dividindo, vai ficar 2.700 dividido por 15.000, que dá 0,18. Unidade de calor específico é calorias por grama grau Celsius. E a letra B ele quer a capacidade térmica, eu uso essa fórmula, que é o C maiúsculo. A massa seria o 300 e o calor específico eu achei aqui, ó, boto aqui 0,18, multiplicando dá 54, unidade de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. 5. Novamente um gráfico. Uma fonte térmica fornece 2 calorias por segundo de potência constante. Isso aqui não foi dado na matéria, mas ele diz que tem uma fonte que fornece calor de 2 calorias a cada segundo. Cada segundo que a fonte fica ligada, ela consegue fornecer de quantidade de calor de Q 2 calorias. Então eu chamo isso aqui de fluxo, ó, tá? E aí ele diz assim, ó, a massa do corpo que vai receber esse calor dessa fonte térmica tem 60 gramas. E absorve totalmente a energia proveniente dessa fonte, então não tem perda. E tem uma variação de temperatura que mostra no gráfico com o tempo, ó. Ele deu um gráfico assim, ó. Aqui ele botou temperatura em graus Celsius e aqui o tempo que ficou jogando, ó. E aí a gente percebe que em 6 minutos que ficou jogando, a temperatura foi de 20 para 50. Então teve um ΔT, ó, de 50 menos 20, uma variação de 30. Em 6 minutos, como a fonte joga 2 calorias a cada segundo, eu consigo calcular a quantidade de calor total, ó, que a fonte jogou como? Pegando o fluxo, que é 2 calorias por segundo, e multiplicando pelo tempo que ficou ligado, que foi 6 minutos. Só que 6 minutos eu tenho que passar para segundo, porque aqui eu tenho a fonte em segundos, ó. Então, cada minuto tem 60 segundos. 6 vezes 60, 360 segundos. Então, qual a quantidade de calor que jogou? Ficou jogando 6 minutos ou 360 segundos. E a fonte joga 2 calorias a cada segundo. Basta eu multiplicar 2 que ele joga a cada segundo pelo tempo que ficou jogando, que é 360. Isso aqui, esse produto, é a quantidade de calor. Aí eu coloco o ΔT que provocou, que foi 30, né? Para jogar nesses 6 minutos. E aí eu consigo calcular a capacidade térmica, que a unidade é calorias por grau Celsius. Faço 2 vezes 360 e divido por 30. E a letra B, ele quer saber o calor específico. Aí eu posso botar qualquer forma que tem o C minúsculo, ó. Eu peguei a capacidade térmica, que era o resultado da A massa, que é 60, aí passo 60 dividindo, dá 0,4, unidade de calor específico é calorias por grama grau Celsius. Aqui o segredo é que a quantidade de calor ele não deu, mas ele disse que a fonte joga 2 calorias a cada segundo e ficou funcionando 360 segundos, que é 6 minutos. Então se eu pegar o 2, que é a cada segundo, multiplicar pelo tempo que ficou funcionando, eu vou ter a quantidade de calor que essa fonte forneceu para esse corpo. Tá? Seria isso. O calor específico do latão é 0,094, calor específico. Determine a temperatura final, ele quer a temperatura final, de uma massa de 600 gramas
que está a 25 graus Celsius, temperatura inicial. Após ter recebido, ele recebeu, então é positivo, 1.200 calorias. Equação fundamental da calorimetria, bota a quantidade de calor, bota a massa, bota o calor específico, bota o TI e vai achar o TF. Multiplica os dois aqui e vem para baixo dividindo, ó. Né? Fica esses dois que estão multiplicando aqui embaixo aqui. Aí resolvo esse cálculo, deu isso, e aí eu passo somando 25, dá 46,27. Quando ele recebe calor, a temperatura passa de 25 para 46,27. Certo termômetro utiliza como substância termométrica o mercúrio, encerrado num bulbo de vidro. A massa do mercúrio é de 0,5 gramas, então tem aqui, ó, a massa do mercúrio 0,5 e a massa do vidro 2 gramas. O termômetro estava a uma temperatura ambiente de 20 graus, temperatura inicial, e foi mergulhado numa água fervente a 100, então a temperatura final do termômetro vai ser 100, ele aumentou a temperatura. Calcule para essa variação de temperatura, letra A, o calor absorvido pelo mercúrio. Então, quantidade de calor absorvida pelo mercúrio é M vezes C vezes ΔT. Eu tenho que botar esses valores referentes ao mercúrio. No final do exercício, ele deu ali o calor específico do mercúrio, que é 0,033, e ele deu o calor específico do vidro, que é 0,2. Como eu quero fazer do mercúrio primeiro, que é a letra A, eu boto a massa do mercúrio que ele deu, o calor específico do mercúrio, que está ali no final do exercício, e o ΔT seria 100 menos 20, que seria 80. Resolvendo isso aqui dá 1,32 calorias, que é a unidade de quantidade de calor. A letra B, ele pergunta pelo calor absorvido pelo vidro. Claro, o mercúrio ele é um tubo de vidro com mercúrio dentro, o termômetro, né? Então eu já calculei quanto que o mercúrio recebeu de calor. Agora ele quer saber quanto que o vidro recebeu de calor. Faço a mesma conta, só que eu boto a massa agora de vidro, que é 2, o calor específico do vidro, que é 0,2, que deu ali no final, e o mesmo ΔT, porque tanto o vidro como o mercúrio vão receber a mesma temperatura. Resolvendo isso aqui dá 32 calorias. Então, para aumentar a temperatura de 20 para 100, 2 gramas de vidro tem que receber 32 calorias. E a letra C, ele pergunta o calor absorvido pelo termômetro. O que é o termômetro? É o conjunto vidro mais mercúrio. Basta a gente somar o que o mercúrio absorveu com o que o vidro absorveu nesse processo. Então, simplesmente eu somo os dois resultados, ó. Aí eu vou ter a quantidade de calor do termômetro, que é o conjunto, dá 33,32. Um prédio possui um sistema de aquecimento central. O reservatório de água aquecido tem um volume de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos é o volume, tá? Só que eu botei massa porque eu vou converter isso aqui para massa, porque a densidade da água é 1000 gramas por litro. Então, se eu tenho a quantidade de litros, eu consigo saber a massa, tá? Então, eu já vou fazer isso, ó. Eu quero a massa em gramas. 10 metros cúbicos tem 10.000 litros e cada litro tem 1 quilo. Então, 10 metros cúbicos tem 10.000 litros, que tem 10.000 quilos, que se eu multiplicar por 1000 para passar para grama, porque 1 quilo tem 1000 gramas, vai dar 10 milhões de gramas, tá? E ele diz que esse reservatório tu quer aquecer de 20 para 50 graus, então TI, TF, 20 e 50. Quer saber quanto de calor em joules no sistema internacional tu tem que jogar nessa quantidade de água, tá? Para aumentar essa temperatura. A fórmula basicamente é essa, eu boto a massa aqui de 10 milhões, o calor específico da água ele não dá no exercício, tá? Mas um calor específico da água é o único que a gente tem que saber que vale 1, tá? Sempre vale 1. E o ΔT é 50 menos 20. Eu fazendo essa conta, vão dar 300 milhões de calorias. Como ele quer no sistema internacional e ele disse no exercício que uma caloria é igual a 4,2 joules, eu multiplico por 4,2 vezes isso aqui vai dar 1,26 vezes 10 na 9, ou 1,26, quem for fazendo uma calculadora normal, vão dar 7 zeros aqui, ó. Seria esse número aqui em joules, ok? Bem simples, né? O único segredo aqui era passar 10 metros cúbicos para a grama. Então, 10 metros cúbicos tem 10.000 litros, cada litro tem 1 quilo, então 10.000 litros vão ter 10.000 quilos, né? Ó, aqui eu já estou passando de volume para massa. E aí esses 10.000 quilogramas eu vou multiplicar por 1000 para passar para a grama, que vai dar 10 milhões.
Aí vocês vão assistir essa videoaula de correção para retirar todas as dúvidas de vocês, e eu vou mandar em anexo uma avaliação, como eu tenho feito sempre, para vocês fazerem e me entregarem na próxima quinta-feira. Obrigado.